TV e rádio, muito mais. Você está no programa Saúde e Bem-Estar e vamos receber a partir desse momento a psicóloga Cíntia Narciso Ferreira, que tem feito um programa assim muito importante para várias pessoas. A participação da Cíntia Narciso tem sido muito importante, ajudando no desenvolvimento das emoções de cada pessoa. Cíntia, bom dia, seja bem-vinda. Hoje vamos falar de crise existencial nesse podcast e nessa participação aqui na TV e Rádio Muito Mais, programa Saúde e Bem-Estar. Lembrando a todos que o programa Saúde e Bem-Estar agora tem 2 dias. Os profissionais que vão se alternar. Momentos eles vão vir no programa do sábado, em outros momentos eles vão vir no programa da quarta-feira, a partir das 10 horas, tá bom? Então, Cíntia, fique à vontade, vamos conversar com os nossos ouvintes. Olá, gente, bom dia. Eu me chamo Cíntia Narciso, sou psicóloga e mais uma vez estou aqui na TV e Rádio Muito Mais no programa Saúde e Bem-Estar. Hoje nós vamos falar sobre crise existencial e objetivos de vida. Quero agradecer mais uma vez a todos da TV e Rádio Muito Mais, agradecer pela oportunidade de estar aqui trazendo temas tão pertinentes para a nossa saúde mental. Então, hoje, crise existencial e objetivos de vida. Acredito que quase todo mundo, em algum momento da sua vida, já passou por isso, ou pelo menos vai passar por isso, É essa sensação de perda do sentido e o constante questionamento sobre a própria existência traz ao indivíduo, uma enorme angústia, que pode até desencadear a ansiedade e atrapalhar o convívio social. Gente, uma crise existencial é caracterizada pela perda de propósito ou motivação perante a vida, de forma momentânea e sem uma causa aparente. Surge com uma sensação de vazio e perda de sentido existencial, em que a pessoa se sente perdida e não consegue visualizar o rumo de sua vida, que sua vida, na verdade, deve tomar. Quem está passando por uma crise existencial começa a questionar o significado e propósito de sua vida. Sente que seus valores e crenças que amparavam seus pensamentos e comportamentos já não fazem mais parte da sua realidade. E aí você pode me perguntar, Cíntia, quais são as causas de uma crise existencial? As causas de uma crise existencial podem estar relacionadas à falta de motivação perante a vida e também por baixa autoestima, fazendo com que aquele que sofre da crise não seja capaz de reconhecer suas qualidades, valores e funções. Geralmente surgem quando um motivo que fazia uma pessoa prosseguir com a sua vida já não existe mais, trazendo então um sentido de vazio em que tudo deixa de fazer sentido. As crises existenciais não têm uma causa pontual, sabe, gente? E também não estão relacionadas a ser ou não uma pessoa com êxito e sucesso. Podem surgir diante de uma situação em que uma pessoa percebe que algo que estava sob seu controle deixa de estar. Também pode ocorrer, pode acontecer de acordo com questionamento da própria identidade e de propósitos, além de fato de não conseguir visualizar as suas metas necessárias, para que se obtenha, por exemplo, a realização pessoal. A pressão social aumenta ainda mais a possibilidade de uma pessoa enfrentar uma crise existencial, impondo determinados padrões a serem alcançados. A necessidade de se encaixar nestes padrões traz a insegurança diante da vida. E aí, quais são os sinais de uma crise existencial? Gente, os sinais de uma crise existencial podem ser percebidos no campo emocional, além do comportamental, em um processo de introspecção da pessoa que está passando por essa fase,
Ou seja, aquela pessoa que está mais contida, mais no seu cantinho, mais calada, ela muda o comportamento, ela muda a sua forma de se relacionar também com as pessoas. Alguns sintomas são desmotivação e falta de foco, cansaço mental e falta de energia, insônia, ansiedade, pessimismo em relação às soluções, por exemplo. Né? Tudo a gente coloca dificuldade, né? Então isso também pode acontecer como sintomas de uma crise existencial. Autocrítica excessiva e autoculpa, não aceitação da realidade, dificuldade para tomar decisões, isolamento social, falta ou até mesmo excesso de apetite. Isso também pode entrar como um sintoma. E aí, quais são os tipos de crise existencial? E eu recebo muito no meu consultório, né? A maioria dos meus pacientes sempre relatam que em algum momento passaram por isso, né? Sempre tem aquelas fases, né, da vida em que a gente começa a se cobrar cada vez mais. Então, os tipos de crise existencial podem estar relacionados a alguma fase específica da vida de uma pessoa. Apesar disso, podem surgir a qualquer momento e alguns conflitos estão presentes ao longo de toda a vida, podendo atingir qualquer faixa etária, inclusive. Os principais tipos são aquela crise, por exemplo, na adolescência, né? Que surge através das dúvidas e desajustes emocionais causados por questionamentos em relação à própria identidade. O que está fazendo nesse mundo? Por que certas situações só ocorrem com o outro? Como veio a existir? Esses são os questionamentos básicos, né, que começam a surgir geralmente na adolescência. E aí, a gente prosseguindo, vem aquela crise dos 25 anos, né? Quando a gente já imagina, já sonha, idealiza, por exemplo, estar aí com uma profissão e de repente, opa, aconteceu alguma coisa e a gente não consegue se encontrar em uma determinada profissão. Isso pode acontecer também. Né? A crise dos 30 surge da pressão, por exemplo, para alcançar o sucesso profissional. A necessidade de estabilidade traz inseguranças, fazendo com que a pessoa tenha o foco direcionado em sua carreira e em conseguir um trabalho adequado e que traga uma estabilidade futura. E aí, quando a gente não consegue isso, né? A maioria das pessoas que não se enquadra nessa estabilidade, e aí começa o desespero, né? As crises, né? Qual caminho seguir, o que eu fiz de errado. E aí, logo em seguida, gente, mais à frente, vem a crise dos 40. Percebe que sempre e sempre e sempre as crises existenciais, elas podem ocorrer na nossa vida. Então, na crise dos 40, né, vem com um sentimento de autocrítica e uma análise contínua de tudo que foi realizado ou não até o momento. A pessoa se sente culpada por não ter tomado as suas decisões de forma diferente ou por não ter seguido outros caminhos. Né? Tem como consequência, inclusive, a baixa autoestima, a depressão e a tristeza intensa. Gente, e a crise dos 50, quem já ouviu falar? Esse tipo de crise também é conhecido como crise da meia-idade. A pessoa sente uma sensação de vazio, acredita que resta pouco tempo de vida e não se sente mais útil no seu trabalho. Isso é o que eu estou falando, gente. Não existe uma faixa etária, como eu falei, exata. Eu estou falando de algo que é mais pertinente, né, acontecer. Então aí você pode me perguntar, quais são as consequências de uma crise existencial, Cíntia? E aí as consequências de uma crise existencial podem levar a uma situação de difícil enfrentamento, como a sensação de vazio, né, que eu venho citando, a ansiedade, o estresse. Né? Quando a crise demora a ser superada, torna-se ainda mais difícil seguir seus planos de vida. É uma fase capaz, inclusive, de desestabilizar psicologicamente uma pessoa, trazendo consequências mais complicadas de superar. Uma pessoa que está vivendo uma crise pode vir a desenvolver problemas emocionais mais graves, né, como o transtorno de ansiedade, a depressão e o isolamento social.
Por isso, a importância, gente, da orientação psicológica precoce, ou seja, a gente já iniciar quando os sintomas começar a surgir, quando você perceber esse vazio, essa angústia, essa falta de direcionamento na sua vida, né? Então, você pode me perguntar, Cíntia, e como ajudar uma pessoa que está vivendo uma crise existencial? Para ajudar uma pessoa que está passando por isso, né, que está vivendo uma crise, é preciso ter em mente que é um momento de muitas incertezas e autocrítica que aquela pessoa está vivenciando. As interações sociais são muito importantes, sobretudo familiares, né? É importante o apoio, ajudando inclusive a compreender e vivenciar a crise de maneira positiva, servindo como uma forma de transformação e desenvolvimento pessoal. A superação de uma crise existencial traz resultados positivos tanto no aspecto profissional como emocional. Se trabalhada adequadamente, pode melhorar o autoconhecimento, a maturidade e também a autoconfiança. E quem pode te ajudar? Gente, é bem básico isso, né? Acredito que muitas pessoas, quando buscam ajuda profissional, né? Quando está passando por uma crise existencial, o primeiro profissional que procura é um psicólogo, né? Então, o psicólogo ele pode sim te ajudar na vivência, né? Enfrentamento e superação de uma crise existencial. O processo de acompanhamento psicológico busca auxiliar na autoconsciência e autoconfiança para combater as dificuldades do cotidiano nessa fase. Além da psicoterapia ser considerada também um processo de autoconhecimento e fortalecimento emocional, auxiliando no esclarecimento de, por exemplo, questionamentos, dúvidas e no resgate de propósitos pessoais. Se você está se sentindo vazio, perdido ou desmotivado perante a vida, não hesite, gente, em contatar um psicólogo para te ajudar a trabalhar o autoconhecimento e tomar a liderança da sua própria vida. A psicoterapia, né, é uma importante ferramenta para alcançar novas perspectivas e estipular objetivos em busca de aperfeiçoamento pessoal e profissional. E que, além da ajuda profissional, é necessário também assumir a responsabilidade pela própria vida e empregar esforços para superar essa fase. Por isso, é fundamental entender as razões de todos os sentimentos conflitantes despertados nesta crise. A partir de então, se dá o primeiro passo rumo à solução de boa parte dos questionamentos e do reencontro com o equilíbrio emocional que se perdeu em algum momento. Gente, é importante a gente ajustar as velas e continuar a navegar. Talvez, diante de uma crise existencial, seja essa sensação, né, que a gente sente, né, de estar em um barco sem bússola, à deriva no meio do oceano, e muitas vezes enfrentando tempestades que nos fazem crer num naufrágio iminente. No entanto, é preciso reconhecer que, mesmo em meio às tempestades, somos o capitão desse barco e que superar a crise existencial requer uma boa dose de resiliência e atitude. Para isso, é essencial buscar alternativas relaxantes e prazerosas. Coisas que você goste de fazer e que tenha abandonado pela falta de ânimo mesmo. Apesar de não ser uma doença, a crise existencial precisa de atenção para não atrapalhar a sua vida. Dialogar com alguém de sua confiança e expor o que sente pode trazer resultados bem positivos, até mesmo para que se sinta mais leve. Busque, gente, o autoconhecimento. Procure ser grato pelas oportunidades. Faça uma lista das coisas que você gosta. Não se compare. Enfim, busque apoio. E lembre-se, tudo passa. É apenas uma crise. Tudo passa. Enfim, gente, deixo aqui o meu abraço a todos que estão me ouvindo. Um final de semana repleto de coisas boas,